Olá, estudante, como você está? Espero que bem. Estamos aqui nesse nosso segundo encontro. Sou Camila Silva, professora do curso técnico em design gráfico, e estou com você aqui acompanhando essa disciplina de computação gráfica editorial, tá? Então, estamos no nosso segundo encontro de três, né, que teremos. E aí no primeiro a gente viu algumas coisas mais específicas de software que a gente está trabalhando, já baixou, já instalou, você já está. Tenho certeza que você já começou a experimentar e já fazer algumas brincadeiras dentro do programa, que é isso mesmo. É, a ideia, né, do designer, da nossa profissão é que a gente tenha bases teóricas, né, referências visuais, entenda do processo criativo, tudo isso agregado à prática. E a nossa prática é sim trabalhar com softwares gráficos. No caso da gente aqui, né, da disciplina de editorial, a gente está trabalhando tanto com alguns outros, fazendo a integração de vários programas, né? A gente está usando o Scribus para fazer a diagramação desse projeto, pensar mais essa estrutura, né, o layout. E aí, estamos utilizando também, vamos começar agora a ver um pouco de GIMP e de Inkscape. Só que esses dois programas que eu comentei agora, o GIMP e o Inkscape, nós temos disciplinas específicas deles, que é o vetor e imagem. Mas eu estou trazendo eles dois para a gente poder ter mais recursos, né? Aqui dentro do nosso processo de criação. Então, como você viu no encontro passado, a gente está utilizando uma grande referência, que é a revista Zona, que é uma revista que foi feita por estudantes, né, do curso de design lá em São Paulo, da SPM, e que foi uma revista super premiada em categoria de estudante, ganhou prata. Então, eu acho que é massa para vocês, para instigar mesmo, para saber que projetos universitários também, projetos de estudantes também são premiados, que existem categorias para isso, tá bom? Então, vamos começar agora a mostrar essa proposta, né, desse nosso projeto. Então, o que a gente vai criar aqui? Dá uma olhadinha agora no slide. Nós vamos criar, né, com essa revista, uma capa, uma contracapa. Anúncios publicitários a gente já vai pegar da própria... Estou pegando da própria revista da Zona, que já estavam prontos, e aí para a gente poder encurtar mais aqui, mas a ideia é que quando você for criar mesmo a sua, você crie, né? Isso daí é porque a gente não tem tempo aqui na nossa aula, mas aí vamos criar um sumário também, ver que existem possibilidades de criação para esse sumário, e um miolo, que são os conteúdos internos, né? A matéria em si da revista, tá bom? Então, vamos embora. Dá uma olhadinha aqui na tela. Eu vou fazer uma revista aqui, a gente vai criar um projeto de uma revista, que eu escolhi uma temática que é a questão de cultura. A gente pode falar sobre cultura e movimentos socioculturais, então é uma revista chamada Movimentos. E a gente vai trazer aqui algumas imagens, algumas referências para essa revista, tá? E o que foi que eu fiz a princípio? Eu criei uma pasta no meu computador, tá? Como você pode ver aqui, e botei elementos gráficos, fotografias e ilustrações, tipografias. Então, essa organização de pasta é muito importante para a gente não deixar tudo solto e depois não saber para onde está, o que é, o que não é. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu estou com o GIMP, né, que é o programa de bitmap, que trabalha com fotografias, efeitos, a gente pode fazer um trabalho legal com ele. E aí eu vou escolher a imagem que vai ser a minha capa. Lembra que lá a gente fez, lá no Scribus, a gente fez uma organização, uma configuração para ser 1:4, né? A gente colocou aqui, ó, nosso projeto é 1:4, tá? Vertical. Então é em formato retrato. Então eu volto aqui no GIMP e vou escolher as fotografias que eu estou pensando para o meu layout, tá? Então eu estou pensando em ter mais de uma imagem e ter o nome da revista na capa. Aí eu venho aqui, ó, nas fotografias que eu já separei. Todas essas fotos que eu tenho aqui foram fotos de trabalhos meus, pessoais, trabalhos diversos, assim, nesse contexto de cultura, tá?
Então eu vou pegar aqui as fotografias, eu posso clicar e arrastar e jogar no GIMP, tá? Então ele já vai aqui abrir, certo? A fotografia tá aqui. E aqui eu posso fazer algum ajuste que eu queira, tá? Digamos, se eu quisesse, por exemplo, trabalhar cor, temperatura de cor, equilíbrio de cor, eu posso fazer todos esses ajustes aqui, tá? Essa fotografia, ela já, pra mim, já tá ok, já tá bem legal. Então, esse primeiro processo de trazer para o GIMP é justamente para te mostrar que existem possibilidades, tá? De ajustes para essa fotografia. Mas aqui eu já adiantei o processo e já não preciso fazer esses ajustes aqui, tá bom? Mas é te mostrar que a gente pode fazer isso aqui também, tá bom? Aqui eu posso, por exemplo, se eu souber qual é o tamanho, eu quero fazer um corte nessa imagem. Aí eu quero que seja só esse trechinho aqui, ó. Eu posso chegar aqui, ó, e recortar essa imagem. Já evita um processo que eu vou fazer lá na minha diagramação. Então eu já posso levar essa fotografia recortada, salvar, exportar já nesse tamanho, tá? Então vamos criar aqui esse primeiro layout, tá? Eu tô pensando em fazer um projeto do mesmo tamanho, 1:4, ok? E aqui ele já vem a configuração igual ao outro, tá? Igual lá como a gente tem essas configurações avançadas, é justamente o que a gente pode fazer de alterações na imagem, tá? Nesse projeto. Dou um ok e ele já veio aqui nesse tamanho. Você pode inclusive escolher a cor de fundo lá, né? Eu deixei desse jeito mesmo, tá? Então eu vou querer fazer um layout aqui que eu tenha mais de uma fotografia utilizada. Então nessa parte superior eu vou reservar para deixar o nome da revista, tá? E nessas partes inferiores aqui que eu tô colocando, eu tô delimitando espaços para as fotografias, que é o que eu quero utilizar nesse projeto, tá? Então eu vou utilizar aqui algumas fotografias que dialoguem mais com o projeto. Eu vou trazer aqui essa foto que eu já tenho, né? Inclusive eu fiz um recorte dela. Eu volto aqui na aba superior, clico e arrasto, tá? Ou eu posso chegar aqui também, copiar, Ctrl C. Chego aqui, ó, sempre que eu for jogar alguma coisa, eu tenho que criar uma nova camada, tá bom? Aqui. Ok. E aí, ó, colei, tá ok? A minha fotografia já tá aqui, independente do fundo. Eu posso fazer qualquer alteração nela sem que o fundo seja mexido, tá bom? Então, ó, eu quero utilizar essa imagem. Deixar um espaço aqui em cima para que eu também coloque o texto, né? Que é aquele título da minha revista. Eu tenho aqui a fotografia, tá? E vou utilizar outra fotografia também. Nesse caso, eu quero utilizar mais duas que façam mais sentido, né? Com o que eu estou dialogando. Vou escolher aqui também, ó, uma imagem que também tem a ver com cultura, né? Com esses movimentos culturais, que é o Caboclo de Lança. Eu venho aqui, posso fazer a mesma coisa, arrastar, ou eu posso também vir aqui no nosso arquivo e abrir, tá? Então, quando eu venho aqui, eu posso escolher a fotografia. Às vezes demora um pouco para carregar. Eu geralmente gosto de pegar e arrastar, porque depende de tanta coisa, depende do programa que você está utilizando, depende do computador, tá?
Gente, rapidinho, eu vou precisar parar aqui. Pode ser? Eu vou precisar parar aqui, que ele não tá carregando uma imagem. Pode ser? Pode ser esse corte aí? Quero ver porque ele não tá carregando aqui a imagem. Porque senão vai ficar dando falha e... Tá. Beleza. Aí no caso vai voltar a partir de quando eu digo que vou puxar outra imagem. Tá bom? Continuando aqui, eu já tenho essa primeira imagem. E aí eu vou trazer uma outra fotografia para cá. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em arquivo, abrir, ir lá na pasta e pegar a imagem. Ou eu também posso ir na pasta direto, puxar essa imagem e jogar aqui, né? Eu já tenho essa fotografia aqui, ó. E lembrando, independente, né? Eu posso movimentá-la de forma independente. E essa ativação de olhinho aqui é maravilhosa, porque aí você pode tirar a imagem e voltar ela sem ter nenhuma alteração, tá bom? Então, o que é que vai acontecer? Eu quero reduzir também essa imagem, porque ó, ela ficou maior do que eu esperava, né? Então, eu venho aqui nessa ferramenta de transformação, tá? Desculpa. Redimensionar, tá? E vou clicar na imagem. Vê que ela abre as abinhas, pronto. Para que essa fotografia não seja deformada, eu vou ter que segurar o Ctrl do teclado e dentro dessas alças, ó, eu vou diminuir ou aumentar, tá bom? No caso da gente, a gente vai diminuir aqui essa imagem. E aí eu venho aqui redefinir, se eu quiser voltar para o que estava antes, e fazer novamente, né? E se eu quiser disser, não, agora é o ajuste que eu quero, eu posso dar OK, e ela já vai redimensionar o tamanho dessa imagem. Volto lá para minha ferramenta de movimento, e ó, a fotografia tá aqui do tamanho que eu deixei, tá bom? Já tenho as duas imagens que eu queria para essa capa, tá? A gente tá fazendo um projeto muito básico, algo muito rápido aqui também, porque a gente tem tempo muito reduzido, mas eu selecionei duas imagens para essa capa. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou salvar, né, exportar essa foto, tá? Essas duas imagens para esse layout. Então vou lá e boto naquela pasta que a gente já existe, que é da revista, e já estou nomeando aqui o arquivo, ó, fotografias para capa, e ponho exportar. Ok, já vou deixar no máximo, exportar, então ele vai carregar. E vai fazer a exportação dessa imagem, tá? Então agora a gente vai vir aqui para o Scribus. Dentro do Scribus, a gente agora vai pegar e importar essa imagem, tá? Trazer essa fotografia para cá. Eu posso fazer um quadro de imagem, que é essa função aqui que a gente já tinha visto, né, no nosso e-book. Posso delimitar a área. Dou 2 cliques, clique duplo, e vou pesquisar onde é que está essa imagem, tá? No caso da gente, ela tá na área de trabalho, né? Na nossa pasta. E aqui, ó, fotografias para capa, e abrir.
Nota que ela já foi direto para... Como eu desenhei essa delimitação de caixa, de imagem, então quando a imagem entra, ela já fica perfeita aí dentro. Então eu não tenho que fazer mais nenhum trabalho de configuração aqui, tá bom? E agora eu quero que... A gente tá fazendo uma capa simples, gente. A gente tá aqui nesse primeiro momento trabalhando software, mas você vai ver numa disciplina específica de projeto editorial, que vai ser com a professora Fernanda Regueira, que ela vai trazer todos esses elementos de composição. Então você vai entender cada elemento que contém uma capa, tá? Então, por exemplo, hoje existe o número da edição, o nome da revista, tem nomenclaturas específicas para cada elemento que compõe uma capa, mas aqui a gente vai se ater só a ferramentas. Então eu estou te mostrando como é que faz essa importação de imagem, como é que a gente faz integração entre programas, tá? Para facilitar esses conteúdos. E você vai ver logo mais essas outras coisas mais detalhadas, tá bom? Voltando aqui para o nosso programa, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar um texto, né? Eu preciso agora fazer o nome da minha revista, o título. Então eu venho aqui na ferramenta de quadro texto, também posso delimitar uma área, dar 2 cliques e digitar qual é o texto que eu quero. No nosso caso aqui, o nome da revista é Movimentos. E aí aqui eu vou agora fazer a edição desse texto, tá? Cliquei nessa outra ferramenta aqui de edição. E aí eu vou definir o tamanho, vou definir a fonte que eu quero, tá? Então aqui a gente já tem todas as fontes que estão aqui aparecendo como opções, são fontes que já estão instaladas no meu computador, tá? Mas aí você pode, dentro do seu projeto, dizer, eu quero determinada fonte, determinada tipografia. Você pode baixar, instalar no seu computador e ela já vai automaticamente para esse histórico aqui, né? Eu vou aumentar, né, esse título aqui, esse tamanho. Vou botar tipo 60. E vou voltar para a tipografia que a gente estava antes, tá? E aqui eu posso definir também a cor. Ok? E para poder atualizar tudo isso e fazer com que isso funcione, eu venho aqui, ó, atualizar a caixa de texto. E ele já fez aqui, ó. Já criou o texto, já fiz toda a configuração, mudei fonte. Eu quero um pouco maior, eu acho que ficou menor. Lembrando, dou 2 cliques, volto aqui para essa ferramenta de edição de texto e posso aumentar esse tamanho. Eu quero um 65. Eu quero outra cor, enfim, você pode fazer todas essas configurações aqui, tá bom? Lembrando que sempre que fizer qualquer alteração, vem atualizar e automaticamente ele já muda, tá bom? Mas aqui eu tenho um projeto básico, né? De importação de imagens, mas que eu tenho um trabalho muito menor, né? Quando eu faço integração de programas. E aí aqui eu não preciso ficar aumentando, diminuindo foto, eu não preciso estar fazendo qualquer outra coisa que programas de edição específico possa fazer, tá? Outra coisa que eu vou seguir aqui, digamos, temos nossa capa, tá? Então vamos agora fazer a inserção das propagandas que a gente tinha, as publicidades. Lembra que na revista a gente viu, ficou folheando e viu capa e tinha lá anúncios publicitários. Aqui eu vou utilizar os mesmos que a revista utilizou, tá? Então eu já separei aqui, eles tinham uma campanha do Spotify e eu vou utilizar a mesma. Vou fazer, no caso agora, uma dupla. A gente fez uma individual, que era a capa, e eu vou fazer uma dupla. Venho aqui, ó, de novo, nesse quadro de imagem, delimito a minha área, que vai ser a área toda, dou clique duplo e vou na pasta que essa campanha tá. No caso aqui, campanha Spotify, é ok, abrir. Ó, você percebe que essa fotografia ela tá menor que
que era a configuração, porque eu puxei direto, então eu teria que fazer esse trabalho aqui de ajuste nessa imagem. Coisa que lá, quando eu trabalhei no GIMP, eu já fiz direto. Então, o interessante é que a gente já leve esse tamanho bom para lá. Então, eu vou fazer novamente mais um, tá? E aí você faz a contagem de quanto é essa média aí, de tipo, é um A4, é o duplo, é um A3 no caso. Eu já faço, porque o duplo do A4 é o A3, tá? Nesse caso aqui, eu vou trabalhar com ele na horizontal, tá bom? Porque aí ele vai preencher as duas telas, as duas páginas, no caso. Eu dou um OK, OK. E aí, agora eu vou trazer a fotografia, no caso a propaganda que tá aqui. Vou jogar aqui, né? E eu vou aumentar para deixar, redimensionar e deixar na caixinha, né? Cobrir todo esse espaço. OK, redimensiono. Certo? Venho aqui, é o mesmo processo de exportar. E aí eu vou, campanha Spotify. Exporto, mesmo processo que eu fiz com o outro. Isso facilita muito, minha gente. E assim, de fato, essa ideia de integrar programas, ela é muito importante. Assim, o Scribus ele não é um programa de edição de imagem. Então, essa ideia de você integrar os softwares livres, eles são maravilhosos e facilita muito. Então, eu vou trabalhar um bitmap, eu vou trabalhar uma fotografia, eu vou fazer algum ajuste. Pô, faz no GIMP, né? Faz todo o processo lá, exporta isso no formato que você quer, já leva tudo do tamanhinho e só faz encaixar lá dentro do Scribus. Isso facilita assim absurdamente. Qual é a proposta do Scribus, né? A ideia dele é que você tenha uma noção grande de configuração dos grids, né? Que a gente tenha uma ideia de paginação, né? E diagramar esse teu projeto editorial. Quer seja um livro, quer seja uma revista, no nosso caso aqui é uma revista. Então a gente definiu que seria um grid de colunas, por exemplo. Então lá ele já facilita todo esse processo. Imagina se você tivesse que fazer isso aqui dentro do GIMP. Ia ser um trabalho gigantesco. Ele não é um programa específico para diagramação, né? Para projetos editoriais. Então, um meio que depende do outro, um facilita a vida do outro, né? Então, vamos voltar aqui para os Scribus. Vou excluir essa imagem, né? Volto para o meu quadro, dou clique duplo. E agora, tem que só voltar aqui. Tá aqui, ó, campanha Spotify, já o tamanho, ok. Só vou, na hora que eu tinha feito aqui antes, eu tinha, sem querer, eu tinha rotacionado essa imagem. E aí ele já fez a leitura dessa rotação anterior. Mas para fazer a rotação, ó, eu volto aqui, tô segurando o Shift e dei um clique duplo na imagem, tá? Voltou para o que era antes. Ok. Clique duplo na imagem. Preenchi aqui. Ok, né? Pronto. Já tenho no tamanho que eu queria. Olha que facilidade de vida quando a gente faz isso. Então, relembrando, eu tenho aqui, ó, nossa capa. Tenho paginação dupla de uma campanha, então 2 páginas são ocupadas para essa campanha publicitária. E aí aqui agora eu vou começar a criar o miolo disso aqui, tá? E antes de criar esse miolo, na verdade, a gente vai fazer um outro passo, que é a criação do sumário. Que eu acho que pode ser um plus, assim, pra gente
além de ter esse conteúdo textual e da matéria em si, a gente cria esse sumário, porque a gente já viu algumas referências de sumário muito interessantes, que a gente pode trabalhar fotografias, a gente pode trabalhar elementos, né, ilustrativos, a gente pode trabalhar um fundo texturizado. Então a gente vai criar isso também num outro programa e vai trazer todo configuradinho para cá, tá bom? Então, vamos dar uma pausa por aqui nesse momento. Você salva o seu projeto, tá? E a gente continua na próxima aula. Vou já te mostrar como é que você faz para salvar isso aqui, tá bom? Volta aqui para o programa. Então você vem aqui em arquivo, salvar, e aí vou definir qual é a pasta, né? No caso da gente, a gente tá lá com a nossa pasta do projeto, da revista, ok? E eu vou botar aqui, revista. E vou dar um ok para salvar, pronto. Percebe que lá em cima, na parte superior, onde tem o nome Scribus, já tá com o nome da revista e já tá o teu projeto salvo. Então, nesse primeiro momento, a gente fez todo o processo de ajustes lá utilizando o GIMP e trouxe para importar aqui no programa. E aí, salvamos, vamos dar uma pausa por aqui. E no nosso próximo encontro, que é a nossa aula 3, nossa unidade 3, vamos fazer esse sumário e vamos também inserir todo o conteúdo de matéria, né, do nosso miolo, que é o conteúdo interno da nossa revista, e colocar uma imagem final para essa contracapa e fazer a exportação desse projeto. A gente já salvou, né? Então, nesse próximo encontro, a gente abre esse projeto novamente para continuar essas edições, tá bom? Então, espero uma próxima. Tchau, tchau!